Fundada em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional foi a primeira produtora de aço do Brasil e formou a base para a instalação das primeiras indústrias nacionais. São mais de 7 décadas de história em Volta Redonda, a cidade do aço. Este vídeo tem o intuito de apresentar os resultados dos estudos ambientais realizados em Volta Grande 4 e as ações já tomadas pela CSN voltadas para a segurança da comunidade. Bom, desde que o problema foi descoberto, a CSN tomou várias medidas no sentido de mitigar o problema e tentar entender o cenário, sempre garantindo como ponto principal a integridade das pessoas que habitam o bairro Volta Grande 4. No processo de produção do aço na CSN são gerados alguns subprodutos, como a escória siderúrgica, utilizada na construção de estradas, e o alcatrão, matéria-prima de desinfetantes, plásticos e piche para o asfalto. A mistura destes subprodutos é chamada de solo escuro. Até 1993, ano em que a CSN foi privatizada, parte desses subprodutos foi armazenada numa área industrial específica de propriedade da CSN. Com a privatização, a CSN doou um de seus terrenos ao Sindicato dos Metalúrgicos, que após licenciamento ambiental junto à FEEMA e à Prefeitura de Volta Redonda, construiu um condomínio residencial no local com financiamento da Caixa Econômica Federal. Assim surgia o bairro Volta Grande 4. Esta foto da década de 1980 mostra que grande parte da área onde hoje está localizado o bairro Volta Grande 4 era ocupada por galpões e não foi utilizada como aterro de subprodutos da CSN. Apenas uma pequena parcela do terreno, doada ao sindicato, foi utilizada pela CSN para armazenamento de subprodutos de origem siderúrgica. Durante as obras de construção das residências, a área onde havia solo escuro foi coberta por uma camada superficial de solo virgem, com características bem distintas, como é possível observar nestas imagens. Mas após muitos anos, surgiram rumores de que o bairro Volta Grande 4 estaria contaminado e os moradores estariam em risco. Para investigar estas suspeitas de contaminação, a CSN contratou especialistas brasileiros e estrangeiros que coletaram nas áreas públicas do bairro mais de 250 amostras de água subterrânea, 300 amostras de vapores e 400 amostras de solo, totalizando mais de 100 mil análises. Todas as amostras foram analisadas em laboratórios independentes com certificações internacionais, seguindo normas técnicas de referência adotadas no Brasil e no mundo. Entre os anos de 2001 a 2015, foram realizados mais de 16 estudos ambientais ao longo da área do bairro Volta Grande 4. Nós coletamos uma grande quantidade de dados que nos suportam agora e nos permitem afirmar os resultados que a gente está apresentando no momento. Eles indicam que a área do bairro é segura, compatível com o cenário urbano normal. Nessa etapa mais recente do projeto, a gente executou um estudo extremamente inovador no Brasil, onde a gente coletou amostras de solo e vapores, enviamos essas amostras para os Estados Unidos, para um laboratório extremamente conceituado, para avaliar tanto a condição ambiental do bairro Volta Grande 4 e também comparar com uma área urbana normal. Uma área, por estar contaminada, por apresentar contaminação, não significa que essa área tem que ser afastada e seja uma área que vai ser colocada no segundo plano e que eu não posso fazer mais nada na área. Então eu vou fazer uma avaliação de risco para a saúde humana e vou procurar saber então, em cima de um modelo conceitual que vai ser desenvolvido para a área, em relação a solo e água subterrânea, quais são os riscos que eu tenho daquela contaminação que hoje está presente ali. Diferente da maioria dos estudos realizados no Brasil, a CSN optou por analisar a fundo cada uma das amostras coletadas, utilizando técnicas de química forense realizadas em poucos laboratórios do mundo. Com esta análise, foi possível obter uma espécie de DNA do solo e dos vapores, e assim, como em um teste de paternidade, determinar a origem exata do material encontrado em Volta Grande 4. E os resultados apontaram que em nenhuma dessas amostras foram encontrados compostos químicos em quantidade e em locais que possam causar danos à saúde dos moradores. A seguir, vamos apresentar as conclusões destes estudos.
Nesta imagem aérea do bairro Volta Grande 4 é possível observar os locais exatos onde foram coletadas as amostras de solo. A análise minuciosa destas amostras demonstrou que as amostras de solo das áreas residenciais apresentam a mesma composição química de solos de origem urbana. A pequena área em destaque, que ocupa menos de 10% do bairro, apresenta solo com coloração escura. Baseado na análise forense, este material tem características de resíduo siderúrgico. É nítida a diferença entre as camadas superficial e profundas do solo. O solo escuro foi detectado em uma área bem delimitada em Volta Grande 4 e está a 1 metro de profundidade, soterrado por solo argiloso. Portanto, não gera riscos à saúde humana. A composição química do solo escuro é similar ao asfalto. Não há restrição ao consumo de vegetais cultivados em solo superficial. As análises das amostras do solo indicaram que o solo superficial, que é aquela camada rasa do solo, que as pessoas poderiam ter algum contato, ele é extremamente similar ao solo superficial encontrado na outra área que a gente avaliou, que é do outro lado do Rio Paraíba do Sul, uma área também urbana. E o segundo ponto é que o solo subsuperficial, onde foi encontrado o solo escuro, em uma parcela de 10% do bairro, ele tem características similares ao asfalto. Então é como se fosse um asfalto enterrado a 1 metro de profundidade. Nesta imagem aérea do bairro Volta Grande 4, é possível observar os locais onde foram coletadas as amostras de vapores. Após análises minuciosas dessas amostras, chegou-se às seguintes conclusões. Não há risco associado à inalação de vapores do solo no bairro Volta Grande 4. A composição química das amostras de vapores está associada a compostos que não se assemelham ao solo escuro, ligado à atividade siderúrgica. Os vapores detectados em maiores concentrações no bairro são provenientes da rede de esgoto e não do solo escuro. Os principais compostos químicos encontrados nas amostras de vapores não estão associados ao solo escuro. Estão associados a diversas fontes urbanas difusas. E mais importante do que isso, todas as amostras de vapores de solo indicaram que não há risco aos moradores do bairro. Nesta imagem aérea do bairro Volta Grande 4, é possível observar os locais exatos onde a CSN coletou amostras de água no lençol freático. Os resultados encontrados demonstraram que não há risco de contaminação do Rio Paraíba do Sul. Foram detectadas algumas substâncias acima dos limites permitidos na água subterrânea, como também acontece com frequência em ambientes urbanos próximos a postos de gasolina, tanto no Brasil quanto no exterior. Entretanto, uma lei municipal proíbe o consumo humano de água subterrânea em locais onde há atendimento pela rede pública, como é o caso de Volta Grande 4. In toxicology, the dose makes the poison. So how much you're exposed to something determines whether or not there's a risk. If you have no exposure, there is no risk. Assim como a água subterrânea não é ingerida, não há qualquer risco à saúde dos moradores. A CSN continuará a avaliar periodicamente a qualidade da água subterrânea do bairro e sempre se reportará ao órgão ambiental INEA. Considerando o uso da área urbano, a maior parte da área está pavimentada, o solo superficial tem características de solos urbanos típicos, não existe risco real aos moradores do bairro Volta Grande 4. Eu tenho que ter a garantia de que os estudos todos de avaliação de risco me deem essa assertiva de que, da forma como essas pessoas estão ali vivendo, da forma como essa contaminação se encontra, na profundidade que ela se encontra, na geologia do terreno, enfim, toda essa situação e com uma série de outras condições que eu vou impor ao processo como um todo, né, me garanta de que, olha, desse jeito não tem como ter risco. Apesar dos resultados apresentados, caso algum morador ainda tenha dúvida quanto à segurança de suas residências, poderá solicitar à CSN que seja realizada uma amostragem voluntária de seu quintal. Especialistas contratados pela CSN, uma vez autorizados pelos moradores, irão coletar amostras de solo nos quintais das residências de Volta Grande 4. Caso a amostragem voluntária demonstre que algum quintal possua material de origem da CSN em concentrações acima do permitido, as áreas não pavimentadas serão escavadas e substituídas por solo limpo, sem qualquer ônus para o morador. O programa de amostragem voluntária ele é um programa que ele não apresenta qualquer custo ao interessado
Então, após a coleta e a análise química, a CSN vai informar os resultados de forma para que o morador se sinta confortável com relação à situação da sua residência. A metodologia adotada em Volta Grande 4 é baseada em uma experiência similar ocorrida num bairro residencial da cidade de Anniston, nos Estados Unidos. Uma área 5 vezes maior que a do bairro de Volta Redonda, que, diferentemente da CSN, foi usada como aterro por 11 siderúrgicas. Assim como no bairro Volta Grande 4 existe um receio com relação à condição ambiental, existem várias outras áreas no mundo onde esse receio também existe. Um caso clássico é o caso de Anniston, onde nós atuamos, e a mesma metodologia aplicada em Anniston tem sido aplicada no bairro Volta Grande 4. In Anniston, we started investigating one of the largest residential investigations in the U.S. history. At one time, there were about more than 2,000 residential properties which had to be investigated. Em Anniston, após escavações limitadas a poucos quintais, o projeto foi concluído com um grande êxito, garantindo o bem-estar da população local. You had a lot of residents that came forward requesting for EPA to sample their properties because they live in what we call a zone, an identified zone by EPA. It was a learning process for me too. I found out about the contaminants. I did what I had to do. But, like I said, staying angry is not the issue. Getting things done is the issue. And so I had to learn that from my own self. And to get people to calm down, you got to have somebody in the community to work with the contractors. Os moradores de Volta Grande 4 estão seguros. Como demonstram as análises ambientais de solo, vapor e água subterrânea, não foi encontrado nenhum composto químico em quantidade e locais que possam comprometer a saúde dos moradores. Além desses resultados, todas as áreas públicas do bairro Volta Grande 4 foram pavimentadas para evitar qualquer contato dos moradores com o solo superficial, mesmo que este não apresente qualquer risco. A CSN continuará trabalhando em parceria com os órgãos competentes e a população local para garantir a segurança da comunidade. Caso haja alguma dúvida, entre em contato através do telefone 0800 282 4440 ou pelo e-mail meio.ambiente@csn.com.br.